Boa noite, amados ouvintes da Rádio Gospel Palmira. Que alegria estarmos juntos. Hoje é domingo, 19 horas, é o nosso horário, dia de programa Laços de Amor e Fé. Um programa onde nós partilhamos sobre os nossos relacionamentos. Comigo, Michele Marisa, é sempre uma alegria estar com você, poder chegar até a sua casa, o seu carro, onde você estiver. Juntos hoje nós vamos partilhar, porque Jesus nos convidou a estarmos juntos, a ter esse encontro de alegria, de amizade, de partilha, e nós vamos juntos aprendendo a como ser mais de Deus, a como viver o nosso relacionamento tendo Jesus como centro, tendo como luz, como guia a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor que Jesus nos deixou na sua palavra, que é infinita, que é eterna, que é para sempre, né, meu irmão, minha irmã? Tudo que nós precisamos, todas as respostas estão na palavra de Deus, estão na Bíblia, no Evangelho. Jesus, ele fala conosco e é atual. Jesus fala conosco agora, nessa atualidade que nós estamos vivendo, de tanta confusão, de tanta dissolução de casamento. Jesus hoje nos chama a nos voltar a Ele, a nos voltar à palavra, a entender que Jesus, ele quer nos dar uma vida de felicidade, de alegria, se nós permanecermos na sua palavra, na fidelidade ao seu amor. E hoje nós vamos partilhar sobre como viver o nosso relacionamento tendo Jesus como centro e seguindo o exemplo de Maria, que é esse exemplo de esposa, de mãe, de cristã, daquela que amou a Deus, que serviu, que viveu os mandamentos de Deus e construiu a família mais linda do mundo, que é a família de Nazaré, que é uma família cristã, que é uma família que ama. E hoje nós vamos então partilhar sobre isso. Maria, modelo, exemplo de esposa e mulher. Exemplo de esposa e mulher. Maria, mãe de Jesus, a esposa de José, a escolhida por Deus, a Maria de Nazaré, aquela que Deus olhou e viu tanta humildade, tanta doçura, tanta fidelidade a Deus, tanto desejo pelo céu, que resolveu criar ali a família de Nazaré. Colocar Jesus como filho dessa mulher pura, escolhida por Deus, perfeita, né? Perfeita. E nós somos chamadas também como mulheres a ser um exemplo, assim como Maria foi. Maria, esse exemplo de esposa, esse exemplo de mulher caridosa, que amou, que acolheu, que disse sim a Deus, sem relutar. E como nós hoje vivemos o nosso relacionamento, o nosso matrimônio, a nossa vida como mulher, como nós acolhemos a nossa família, o nosso matrimônio. Será que nós dizemos sim a Deus, à vontade de Deus, aos mandamentos de Deus, sem relutar? Ou será que nós ficamos questionando a Deus? Ah, mas fazer dessa forma é melhor, fazer dessa outra forma é melhor para mim, porque é mais prazeroso para mim, porque hoje, meu irmão, minha irmã, o mundo nos ensina o mundo do eu. É eu que sou em primeiro lugar, é eu, mulher, esposa, eu tenho que estar em primeiro lugar, o marido depois, os filhos depois. Maria foi aquela que serviu, foi aquela que disse sim a Deus sem relutar, aquela que só soube amar e servir sem pensar em si própria, mas se doando. E o matrimônio requer doação. Nós, mulheres, esposas, somos chamadas a nos doar, a servir. Esse é o nosso propósito de vida, né? Deus nos criou, todos nós, com um propósito único de servir, de amar, de entregar os nossos dons a serviço do outro, na nossa casa, no nosso matrimônio. Então nós somos hoje chamados a ser esse exemplo perfeito que Maria foi. Maria é considerada esse modelo perfeito de mulher, de esposa, de mãe, que cuidou, que educou, que foi fiel, que foi parceira, unida a José, uma esposa casta, fiel, santa, além de sua fé inabalável em Deus. Vivia em oração, fazia tudo em oração, tudo em união com o céu, com Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós entendermos isso, o quanto a fé, o quanto o amor a Deus, o quanto a fidelidade ao Senhor nos ajuda a ser melhor,
pode salvar o nosso matrimônio, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Maria é aquela que nos inspira, né? A vida de Maria nos inspira a nós, esposas cristãs, né? A viver essa vocação que Deus nos deu com humildade. Esquecer o que o mundo fala, porque o mundo prega o feminismo, que a mulher tem que estar acima, que a mulher tem que ser poderosa, empoderada para o mundo. Não. E Deus já nos ensina o contrário, a humildade, a se colocar abaixo, a se colocar em segundo lugar, a servir. Deus nos ensina ao contrário. Assim como Maria fez, assim como Maria viveu a humildade, a entrega, o amor profundo a Deus, o amor profundo à sua família, à sua casa, ao seu filho Jesus, a seu esposo José, mesmo diante das dificuldades. Uma família pobre, simples, mas a família mais rica e mais poderosa para Deus, porque é um poder do amor, o poder do servir, o poder do se entregar pelo outro, entregar a vida pelo outro, se doar, perder tudo no mundo, mas ganhar tudo no céu, porque Maria foi aquela que perdeu tudo para o mundo e ganhou tudo para Deus. Jesus chegou para ela, uma menina de 15 anos, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, você quer deixar tudo, deixar o mundo e servir a Deus e ser uma serva fiel de Deus? E ela disse sim, sem relutar. E quantas vezes nós, ao ser chamadas, né, a servir a Deus ou a olhar os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a mim mesmo, viver a castidade, não cobiçar o homem e a mulher do próximo, ser fiel a Deus, não roubar, não matar. Quantas vezes nós olhamos os mandamentos e falamos, nossa, mas é difícil viver isso, porque eu tenho que ser submissa ao meu marido, porque eu tenho que viver a castidade, porque eu não posso cobiçar, nem desejar, nem olhar e desejar. Não, é sim, um sim verdadeiro a Deus. E nós colocamos dificuldade em tudo, não é mesmo? Colocamos dificuldade em tudo. Porque se eu estou fazendo um almoço, servindo o meu marido, é uma humilhação. Não é humilhação, é amor. É demonstração de amor, é caridade. É isso que Deus nos pede. A humildade de nos colocar abaixo, em pensar em todos em primeiro lugar. Depois eu. Jesus veio ao mundo e viveu assim. Maria, como mãe do Salvador, viveu assim. Ela também estava grávida, mas ela soube da gravidez de Isabel. O que ela fez? Ela correu para servir, para ajudar, para lá fazer o trabalho pesado mesmo, para arrumar a casa, para lavar a roupa, para servir. E nós, quantas vezes nós nos colocamos acima, nós queremos ser servidos, nós queremos que os outros façam por nós, mas nós não fazemos. Nós achamos que é um absurdo poder servir o nosso marido, servir os nossos filhos. É um absurdo para a mulher estar em casa, a mulher tem que sair de casa, tem que trabalhar fora. Tem que ser poderosa, empoderada. Não. Jesus vai te dar a direção certa. Jesus vai te ensinar. Jesus vai te orientar para que você seja uma esposa, uma mãe fiel. Hoje o mundo moderno colocou isso, né? Que a mulher não pode mais ficar em casa. E aí os filhos são criados terceirizados no mundo, nas escolas, em qualquer lugar. E aí os filhos são criados de qualquer forma, de qualquer modo, em qualquer lugar. Não, cuidado. Deus hoje Ele quer nos chamar a atenção à sua palavra, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos a resposta para tudo. É claro que se for preciso, temos que trabalhar sim, temos que correr atrás. Mas em primeiro lugar, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso matrimônio. Maria foi esse exemplo de esposa para nós, que mesmo diante das dificuldades, estava ali firme, clamando o céu, clamando a Deus. Maria foi um exemplo de confiança, de parceria. Ela viveu essa união com José, baseada nessa parceria, nessa confiança, nesse amor, acolhendo a missão de Deus. José também como um marido perfeito, né?
um servo de Deus. Maria viveu essa fidelidade, porque em toda a sua vida ela foi fiel, em todos os detalhes, em tudo ela foi fiel a Deus. Maria nos mostra como apoiar, como ser o apoio para o outro. Maria apoiou José. Maria, ela seguiu José nesse plano de Deus, ela estava do lado. Ela estava apoiando José na sua vocação, na realização da vontade de Deus. Ela educou Jesus com zelo, com amor, com fidelidade. E o coração de Maria é totalmente dedicado ao céu. Totalmente dedicado a buscar essa graça da entrega a Deus. E ela nos ensina, ela nos inspira como esposa, como mãe, a buscar essa graça, a nos entregar mais a Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós colocamos Jesus como centro do nosso relacionamento, eu sempre falo aqui no início, colocar Jesus como centro, viver um relacionamento onde Jesus seja o centro. Esse é o caminho. Esta é a solução para muitos problemas que nós enfrentamos em casa. Educar os nossos filhos na palavra de Deus, no Evangelho, na igreja, levar os filhos para a igreja, para rezar, para adorar, ensinar seus filhos que existe um Deus, que cuida dele, que se tiver um probleminha na escola, onde quer que seja, nos estudos, peça a Deus, Deus vai te ajudar. Maria, na sua simplicidade, na sua humildade, ela disse sim a Deus, aceitou sua vocação, serviu como um modelo para todas nós mulheres, esposas. E foi um exemplo de mãe, um exemplo de esposa, de consagrada ao Senhor. Aquela que amou de verdade, aquela que deu a vida verdadeiramente. Esse exemplo de mulher verdadeira para nós. Às vezes nós temos tantos ídolos, né? No mundo colocamos tantos ídolos. Eu admiro aquela cantora, eu admiro aquela atriz, eu sou fã. Seja fã de Maria, seja fã de José, seja fã de Jesus. Maria foi esse exemplo de esposa e ela nos ensina muito com a sua fidelidade. E nós, mulheres, precisamos ser fiéis àquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem feito por nós. Maria cuidou de Jesus na sua totalidade como mãe, se dedicando a tudo, aos ensinamentos, aos estudos, ao amor, ao cuidado, à doação, à fé. Ela amou, ela zelou pelo seu filho. E nós, mulheres, precisamos aprender a nos colocar a serviço de Deus. A deixar Deus, colocar Jesus como centro da nossa vida. É preciso olharmos para as virtudes de Nossa Senhora, para que nós possamos ter a humildade que Maria teve. A humildade é que vai nos ensinar, meu irmão, minha irmã. E hoje eu falo especialmente para as mulheres, esposas, filhas, namoradas, noivas. É Maria que vai nos ensinar através da humildade. Então, ter humildade, ter confiança. É claro que você não vai também se rebaixar a tudo, né? A viver violências, não. Você vai amar, mas você também vai saber se colocar quando precisar, né? Colocar a mulher forte, né? E moldada por Deus, ela sabe se pronunciar, ela sabe se colocar, ela sabe endireitar as coisas com o seu amor, com o seu carinho, com o seu cuidado. E Maria foi essa mulher. E nós pedimos hoje ela a graça de olharmos para ela, para as virtudes de Maria, para que possamos também ter essa confiança, essa humildade, essa pureza, essa simplicidade de Nossa Senhora. Maria foi uma mulher plena, cheia de virtudes, né? A obediência, a humildade, a fé, a pureza. E nós precisamos ter essa humildade, essa obediência, essa fé, essa pureza. Obediência a Deus.
obediência ao céu, uma pureza que vem de Deus, para ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a respeitar o próximo, a respeitar o ser humano, porque todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Maria foi obediente ao plano de salvação de Deus e ela permaneceu de pé diante do projeto de Deus, diante da cruz, do sofrimento, da dor. Que é uma mulher que sofreu mais do que Nossa Senhora, de ver seu filho morto numa cruz, mas permaneceu de pé fiel, porque ela sabia que o plano de Deus ia se cumprir, que Jesus ressuscitaria. Então, hoje você, mulher, esposa, seja fiel ao plano de Deus, ao projeto de Deus, esteja de pé, mas com Jesus, com o terço na mão, clamando a intercessão de Maria, seguindo a humildade, as virtudes de Nossa Senhora. Maria sempre soube o seu papel, quem ela era. Uma mulher, na sua totalidade, totalmente entregue a Deus, a obediência a Deus, a dependência de Deus. E ela fazia com que tudo acontecesse realmente dentro da vontade de Deus. Maria foi fiel à sua verdade. Ela tinha consciência que ela era humana, que ela era fraca, porque ela passou por tantos sofrimentos, tantas dores, mas ela não perdeu a sua fé. A fé que foi o sustento para ela diante das dificuldades. Que nós também, mulheres, possamos ter a nossa fé como sustento diante das dificuldades. Talvez você esteja passando uma dificuldade com seu marido, talvez seja uma enfermidade ou um vício, um alcoolismo, ou os filhos que estão se distanciando. Não desista, confie em Deus, se apegue em Jesus. Nossa Senhora é nosso exemplo de mulher dos dias atuais. Que nós possamos pedir a Nossa Senhora as suas virtudes da humildade, da singeleza, né? Que Maria era singela, mas ao mesmo tempo era uma fortaleza inagualável. Que nós também possamos ter essa graça da humildade, da singeleza, da pureza, mas da fortaleza. Para vencer o mal, para lutar contra o pecado, para lutar contra aquilo que é do mundo, para educar os filhos no caminho de Deus, para ajudar os maridos a ser mais fiéis ao Senhor, para levantar os maridos, os filhos quando eles caírem. Que sejamos essa mulher forte, essa fortaleza, para que possamos colocar dentro da nossa casa os valores cristãos de Deus e pedir a Maria, que é esse exemplo de mãe que nos ensina. Olhe para ela. Mulher, quer educar seus filhos? Olhe para Maria. Quer ser uma esposa amada e fiel? Olhe para Maria. Maria, ela nos dá aquele olhar de esperança, né? Diante da dor, do sofrimento, ela nunca perdeu a confiança. Que nós também, como mulher, como esposa, como mãe, possamos nunca perder a nossa confiança em Deus, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança, é em Deus. Nós mulheres, nós somos chamadas a ser esse sinal da esperança, da fortaleza que vem de Deus. E hoje nós queremos agradecer a Deus, porque Maria, além de ser a escolhida por Deus para receber Jesus, para dar à luz a uma vida, ela também foi filha, foi irmã, foi dona de casa, foi esposa, foi mulher. E passou para nós esse verdadeiro valor de dignidade da maternidade, porque ela se doou por inteira. Ela se doou por inteira a Jesus, a José, a Deus, ao seu matrimônio. Ela acompanhou os passos do filho até o último momento. Maria estava com Jesus na cruz. Hoje nós vemos tantas pessoas, né, tantas mulheres que deixam a sua casa, os seus filhos, o seu lar, o seu matrimônio à mercê do mundo, da educação do mundo, não estão ali presentes, não ensinam, não acompanham. E muitas vezes não é porque não querem, muitas vezes não é porque não tem tempo, muitas vezes é porque não querem mesmo.
porque decidiram que precisam cuidar de si em primeiro lugar. O orgulho, a vaidade, meu irmão, minha irmã. O egoísmo destrói famílias. O egoísmo destrói relacionamentos, destrói matrimônios. E hoje nós queremos pedir a Nossa Senhora essa graça da humildade, que tire de nós todo o egoísmo, tudo aquilo que não vem de Deus, para que nós possamos ser mães verdadeiramente, ser esposas verdadeiramente, como Jesus nos pede, como Jesus quer. Fazer como Nossa Senhora, estar à disposição de Deus e permitir que Deus ele realize o seu projeto em nós, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ser essa mulher que ama, essa mulher fiel. Ter Nossa Senhora verdadeiramente como nosso exemplo. Ser uma mulher de virtudes. Ser uma mulher virtuosa. Uma mulher do céu, de Deus. E ser uma mulher virtuosa não é só colocar vestido e véu e ir para a igreja com o terço na mão, não. É cuidar da nossa casa, é cuidar da nossa família, é endireitar o nosso lar. Não o empoderamento do mundo, mas ser poderosa com Deus. Ser mulher forte com Deus. É Deus que vai nos dar força. E quando nós servimos, quando nós cuidamos, quando nós endireitamos tudo, quando nós amamos os nossos filhos, acompanhamos a nossa casa, é aí que nós somos fortes. É isso que é ser uma mulher de verdade. Uma mulher de Deus. E eu tenho como exemplo aqui a minha avó. Hoje, essa semana eu tive a graça de poder ir para o interior, para a roça, visitar a minha avó, que está com 94 anos, linda. Uma mulher de fé, desde que eu me reconheço como gente. Minha avó sempre com o terço na mão, rezando, cuidando da casa, cuidando dos filhos, 12 filhos. Olha que maravilha. Todos criados, todos com família, todos felizes. E ela ainda lá, com o terço na mão. Eu falei com a minha mãe essa semana, eu falei, muitos da nossa família são salvos e serão salvos pela oração da nossa avó, pela oração da vovó. Uma mulher de muita fé. De muita fé. 24 horas em oração. Ela que me ensinou a devoção das almas do purgatório, eu lembro disso. Desde quando criancinha eu tinha medo e ela ensinou para nós a devoção das almas do purgatório, de rezar pelas almas do purgatório, pelos nossos entes queridos falecidos. Uma mulher de muita fé e que ergueu a sua família com a sua oração. Eu sou fruto da oração da minha avó, né? Porque é promessa de Deus que uma família, uma pessoa abençoada vai ser uma família. Jesus, quando coloca a bênção, essa bênção ele multiplica por milhões de gerações. Então a sua oração, a sua família abençoada, a sua família cristã, Deus vai abençoar todas as suas gerações. Mas a maldição também. Então cuidado. Será que você tem construído, mulher, uma família abençoada ou uma família amaldiçoada? Você tem buscado a bênção ou a maldição para sua casa, para sua família? Deus hoje ele quer nos ensinar isso. Ele quer falar conosco sobre isso. Então pense nisso. Quantas mães hoje estão no mundo e trazendo coisas do mundo para dentro de casa? Palavrões, pornografia, promiscuidade. Não, você mulher, traga o amor, traga a fé, traga a direção, traga o céu, traga Jesus, traga Nossa Senhora para sua casa. Que a sua casa seja um lugar de oração, um lugar de respeito, um lugar onde reina a presença viva de Deus. Não a bebedeira, a promiscuidade, a pornografia, a devassidão, o adultério, não. Que seja uma casa cristã. Ensine os seus filhos que o lar é o lugar onde ele pode se apoiar, onde ele pode buscar refúgio, onde ele pode buscar amor. E o seu filho não vai para o mundo. Ele não vai buscar isso no mundo porque ele tem em casa. Entende? Então se a mãe acolhe, se ela dá amor, se ela cuida, se ela está junto do filho, caminhando com o filho não vai para o mundo. E mesmo que ele caia, ele vai voltar porque ele sabe que ali ele tem um refúgio, ele tem um lugar de respeito, de amor. Amém?
E é sobre isso que nós queremos partilhar hoje. Nós já vamos entrar em oração. Vai pensando em Deus, nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus com essa música. E você vai abrindo o seu coração, vai deixando o Espírito Santo de Deus entrar e vai refletindo, você mulher hoje, você marido também. Como tem sido a minha família, a minha casa, como eu tenho educado meus filhos? Será que eu tenho sido uma esposa, uma mãe fiel? Tenho amado o meu marido, meus filhos, tenho servido, tenho cuidado da minha casa, tenho aceitado essa missão de esposa que eu prometi no altar, assim como Deus me pediu e Deus me confiou. E vai pedindo ao Espírito Santo de Deus para te mostrar, para te guiar, para te ajudar. Vinde, Espírito Santo. Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça da fortaleza, da fidelidade a Deus, da graça de construirmos uma família que ama, que cuida, que ora. Vem, Espírito Santo, dai-nos a graça, dai-nos esse fogo abrasador, essa vontade de amar, de seguir o céu, de buscar o céu. Vem, Espírito Santo, e coloca no nosso lar esse amor a Deus, essa fidelidade à palavra de Deus. Precisamos da força do céu. Sem Deus, meu irmão, minha irmã, nós não conseguimos, nós não somos nada, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ensina-nos a amar, a buscar a Deus. Ensina-nos a ser mulheres melhores, e eu chamo também aqui Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora, intercede por nós. Dai-nos essa graça de ser um pouquinho do que a Senhora foi. Essa mãe fiel, essa mãe que ama, essa mãe que acolhe, essa mãe que cuida, essa mãe que renuncia tudo em si para se doar pelos filhos, pelo marido, pela casa, pela família. Que possamos ser essa esposa, que você hoje possa olhar, talvez você tenha dedicado todo o seu tempo a você e não tenha olhado para os seus filhos, para a sua casa, para o seu marido, para a sua esposa. Jesus hoje vem te dizer, esposa, né? Eu falando diretamente para você, mulher, cuidado, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quantas vezes nós queremos buscar só o nosso bem e esquecemos do outro. Deus nos confiou uma família, filhos, marido. Cuide daquilo que Deus te deu, desse presente valioso que Deus te confiou. Cuide, ame, se doe, se entregue. E Deus, Ele vai realizar um milagre. E Deus, Ele vai realizar a cura. E eu quero apresentar agora, Jesus, a Ti, cada família que ora conosco, cada esposa, cada mulher, cada jovem que está na busca de um matrimônio, de um relacionamento, noivado, que a Senhora possa ser esse exemplo de mulher a ser seguido, que possamos nos consagrar a Ti, Maria, como nossa mãe, fiel, que a Senhora seja o nosso ídolo, que Maria seja aquela mulher que nós possamos admirar, seguir, amar. Às vezes nós seguimos, né, no Instagram, nas redes sociais, várias pessoas, mas esquecemos de seguir a Deus, de seguir o céu, de seguir Maria, que é esse exemplo de mulher, de mãe, de fidelidade, de amor. E até uma observação para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver, porque nós nos dizemos cristãos, mas quantas vezes nós estamos seguindo ali coisas pornográficas, coisas que vão de contrário à nossa fé, cantores, atrizes, atores, blogueiros, sei lá quem seja, que estão aí propagando a pornografia, a infidelidade, que estão aí propagando coisas do mundo e nós seguindo. Não, você tem que seguir as coisas de Deus, tem que seguir a Deus. Você não pode se dizer cristão e seguir as coisas do mundo e ser conivente com aquilo que é do mundo, ou quente ou frio, ou eu sou de Deus ou eu sou do mundo, ou eu sou cristão ou eu não sou. E Deus nessa noite vem nos chamar a atenção para dar esse sim verdadeiro. Se até hoje você fazia isso, a partir de agora você vai ser uma mulher nova. Você vai limpar o seu Instagram, você vai limpar a sua rede social, você vai limpar
Quantas vezes nós dissemos: eu sou mulher, eu sou cristã, eu sou de Deus, mas no nosso Instagram as fotos são tão indecentes, são tão pornográficas. Cuidado! Nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos nos mostrar. Nós não precisamos viver aquilo que o mundo fala. Se você tem que ter uma sexualidade assim, 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 porque senão seu casamento acaba. Não. Você tem que seguir a Deus. Você tem que ser uma mulher que vive o céu. E Deus, em tudo mais, em todas as áreas do seu matrimônio, Deus vai cuidar. Mas tem que ser sem pecado. Tem que ser fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. Pureza. É isso que vai fazer o seu marido te desejar. Você ser uma mulher de virtude. Uma mulher de pureza, que ama a Deus, que segue a Deus. É isso. Deus nessa noite vem nos ensinar. Obrigada, Jesus. Eu te louvo e te adoro, te agradeço, porque o Senhor nessa noite falou conosco. Abriu o nosso coração para que nós possamos mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Mulher, esposa, olhe para dentro da sua vida hoje, do seu matrimônio, da sua casa, e mude tudo aquilo que precisa ser mudado, para que você possa ser de Deus verdadeiramente e que Deus possa realizar um milagre na sua vida e na sua casa. Amém? Amém, amém, amém. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por esta noite, obrigada por essas palavras, obrigada, Maria, mãe de Jesus. Esse exemplo de mulher que tanto nos ensina. Que nós possamos todos os dias rezar o terço, pedir a intercessão de Nossa Senhora, ser mulheres fiéis a Deus, a Jesus. E nós veremos o nosso matrimônio sendo restaurado, os nossos filhos sendo transformados, a conversão chegando na nossa casa. Seja fiel a Deus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Que você tenha uma vida cheia de amor, cheia de paz, seguindo e servindo a Deus. Leve seus filhos para a igreja, leve seu marido para a igreja, leve sua casa para a igreja, coloque o céu dentro da sua casa e você verá a transformação acontecer. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou Michele Marise e domingo que vem às 19 horas nós estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!